Olá a todos, a gente está aqui no canal Conversas Executivas da Horus, né? Um canal que se propõe falar sobre dois grandes temas, transformação organizacional e desenvolvimento humano. Hoje a gente está fechando o primeiro semestre de 2026 com um tema que está vinculado ao desenvolvimento humano bem interessante. A gente vai ter aí explorar um tema bem interessante. A gente vai falar sobre alta performance, mas a gente vai falar sobre alta performance num Zoom com mulheres, né, do lado feminino. A gente tem a presença hoje do Dr. Edgar Gonçalves. Edgar, ele é mentor, coaching, terapeuta, né? Tem aí uma vasta experiência com consultórios e também com atendimento individualizados, com mentoring, né? Com coach, com essa linha e palestrante também. Então, ele vai explorar aqui conosco esse tema que é super não só serve para mulheres, né, mas também para homens, mas nós vamos tentar ter um olhar aí, né, Edgar, mais para o lado das mulheres, esse tema da alta performance. Então, é um prazer ter você aqui conosco, aqui no canal. Eu vou pedir para você se apresentar. Muito obrigada pela participação. E vamos começar o nosso debate, a nossa conversa, que é a ideia que a gente propõe insights para as pessoas refletirem, né? Aí pensarem sobre suas vidas, sobre suas carreiras, enfim. Então, deixe você se apresentar e, mais uma vez, agradeço a sua presença. Eu que sou bem grato, Cíntia, pela oportunidade dessa parceria com a Horus de fazer esse podcast. Espero que eu possa contribuir e que a gente possa ter aí bons insights para a melhoria tanto da nossa vida pessoal quanto profissional também, né? O profissional também está bem ligado com o nosso interior, né? E esse é o nosso objetivo. Então, assim, como psicólogo, eu também já tenho há 30 anos essa experiência em consultório, também já fiz consultoria em grandes empresas multinacionais na área de treinamento, desenvolvimento humano, coaching para executivos e transição de carreira, porque as pessoas muitas vezes chegam numa idade mais madura, percebe que não é bem esse caminho que ela está querendo, né? E aí ela busca uma nova oportunidade, um novo meio de expressão, mas aproveitando toda a experiência que ela tem de vivência profissional. Então, esse é o nosso trabalho, né? E atualmente vamos falar daqui da mentoria para lideranças, né? Mulheres executivas, empreendedoras, e que tem como objetivo transformar ansiedade em alta performance. Um tema tão em moda, tão atual, né? A questão da ansiedade, como lidar com ela, e muitas vezes as pessoas, às vezes até percebem, muitas vezes não, e como a gente pode dar algumas ideias, algumas dicas para que possa equilibrar esse quadro e ter mais equilíbrio, ter mais satisfação, mais energia para o trabalho. Ok, obrigada, Edgar. Então, para a gente começar, mas antes da gente entrar no tema mais profissional, né, já que você traz, né, esse repertório também na psicologia, no consultório, eu queria começar por aí um pouco a nossa conversa, se você me permite, que você nos conte aí, olhando já para as mulheres, também sou mulher, então sou empreendedora, sou consultora há muito tempo, né, empreendendo com a Horus aqui também no Brasil e em outros países. Eu queria que você falasse um pouco da mulher no consultório. Então, já que você traz esse muito tempo, eu imagino que você atenda a outras pessoas também, homens e variedades de personalidades, né, e gêneros, mas eu queria que você falasse o que você, nesses últimos tempos, e talvez até pós-pandemia, o que você vem percebendo dos sintomas, das queixas, o que as mulheres levam para você no consultório, mesclando já um pouco a vida pessoal dela com a vida profissional, o que você mais escuta, o que elas relatam, o que traz dessa ansiedade se ela está ali presente. Então, se você começar, vamos começar pelo consultório e a gente vai chegando aqui do lado profissional mais, né? Que está tudo ligado, obviamente, a gente é uma coisa só, mas eu queria que você explorasse daí para a gente voltar depois e focar no parte profissional. Eu vou contar um pouquinho da minha história, então, porque eu comecei, quando me formei em psicologia, eu já entrei para trabalhar na área de consultoria de empresas, né? Então, a gente fazia team building, coach para liderança, coach executivo. Então, eu tive uma experiência nisso aí de 6 anos, mas eu me deparei com um ponto que, naquela época, falar em qualidade de vida, sentimento e emoções, as empresas não davam valor a isso, as pessoas não reconheciam isso como um valor, né? E aí eu me frustrei e a minha missão é trabalhar com as pessoas. Por isso que eu fui nas empresas, porque é onde as pessoas estão.
mas eu senti que não ressoava ali. Aí eu foquei no consultório, aí esses 30 anos trabalhando com consultório, atendendo realmente público adulto, geral, né? Homens, mulheres. Agora, respondendo aí especificamente a sua pergunta, né? A gente observa que as mulheres elas têm uma jornada tripla, né? Porque às vezes até quatro, né? Porque tem o trabalho, tem família, filhos, tem a vida de atualização, de estudo, de autoestudo e de autocuidado. E em que Uhum. momento isso tudo acontece na vida das mulheres? E é muito difícil, porque o dia só tem 24 horas, 8 horas, de 8 a 10 ou 12 para algumas no trabalho, sobra muito pouco tempo, né? E às vezes nasce a gente costuma dizer, eu também tenho um trabalho de mentoria para pais, né, orientação de educação de filhos, e uma das queixas que eu ouço das mulheres, né, e são profissionais, é a culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque tem que mudar toda a rota de trabalho, as expectativas de vida, né, de realização, para cuidar de um outro ser humano que depende dos pais, basicamente, né, pais e mães, né, e que a mulher, então, ela passa por um processo aí de limiar, né. Mas, em linhas gerais, o que a gente observa é assim: é uma sobrecarga no ambiente corporativo, elas têm que se mostrar muito mais assertiva, ter uma dedicação maior, porque ela tem que comprovar a eficiência, tem que comprovar a capacitação. E às vezes ela acaba assumindo muita rigidez, que é o padrão masculino, né? A gente pensar Uhum. biologicamente, né? O homem está preparado para ter sobrecarga de estresse, para lidar com estresse. E a mulher seria um acolhimento, por isso que ela é mãe, né? Então, biologicamente, ela já teria momentos de recolhimento. A gente tem uma formação também em antroposofia, em vários estudos aí de medicina tradicional chinesa, e a gente observa como que o organismo funciona, qual é a natureza funcional do organismo, né? E a gente observa que a mulher é isso, ela tem a fase de lua, tem momentos de recolhimento, momentos de expansão, e numa empresa, no meio corporativo, isso às vezes não é levado muito em conta. Isso gera um sofrimento, né? Um acúmulo de emoções, de sentimentos que não são elaborados, e isso ao longo do tempo pode gerar uma enfermidade, né? Depois de 20, 30 anos, o corpo vai somatizando isso. E aí, em Uhum. cada corpo, manifesta um aspecto diferente. E a ansiedade é esse acúmulo de emoções, de sentimentos que não são resolvidos. Sabe assim, vai pondo debaixo do tapete, daqui a pouco o tapete está lá no teto, né? E Uhum. aí é preciso mexer nisso. E aí é que vem a terapia, ou que vem uma mentoria, que vem um processo de coach, para poder dar conta também dessa objetividade, porque muitas emoções não esclarecidas acaba gerando uma confusão mental também. Uhum. Então, essa ansiedade interfere na tomada de decisão. A Uhum. pessoa sob estresse, sob pressão, ela não tem condições de avaliar com tanta calma, com tanta clareza. E aí, às vezes, pode se comprometer. Então, a jornada das mulheres hoje nas empresas, né, ela é bem desafiadora. E a gente observa isso, né? As pessoas não têm tempo para se cuidar, tempo. Então, é E preciso ter isso uma acarreta nela, organização. né? Isso que você está dizendo é que esse excesso, né, que o homem lida melhor, talvez, com essa pressão, com essa agressividade do trabalho de resultado e tal, se ela não encontra esses espaços, né, para ela virar a acolhedora, o espaço para ela mesma, é isso que começa a pipocar ou em alguma enfermidade ou algumas questões de saúde mental, é isso que desequilibra mais do que o homem, talvez, né, Edgar? Talvez no sentido dos hormônios femininos e tudo isso do conjunto da mulher também, né? É mais desafiador para as mulheres, né? Essa Uhum. condição. E a gente está vendo agora aí a NR1 sendo implantada, começou agora no dia 26 de maio, né, de 2026 desse ano. Então a gente está vendo que o Ministério de Saúde, do Trabalho e Emprego, a partir de levantamentos do SUS, de vendo um alto número de afastamentos por saúde mental. Então isso virou um problema de Isso saúde pública. nasceu daí, a lei nasce desse indicador, nasceu desse indicador. Nasce Aham. desses indicadores, que o aumento de afastamentos e de tratamentos, o índice de burnout, de ansiedade, o Brasil é um dos pioneiros, está em segundo ou terceiro lugar em nível de ansiedade no mundo, né? Dados da Uhum. ONU. Então a gente percebe que isso. E agora, sobre essa pressão do trabalho, porque a empresa é isso, é alta performance o tempo todo. E as pessoas normatizaram alta performance com sacrifício de vida pessoal. Isso não é Uhum. alta performance, né? Isso é uma escravidão da própria crença da pessoa, né? Uhum. E que é preciso rever isso, porque a alta performance começa eu estando bem no meu pensar, no meu sentir, no meu agir, ter essa coerência,
né? E às vezes as Uhum. pessoas, por questão de finanças, status, ou ter que substituir né, a sucessão numa organização, a pessoa deixa o sonho de lado, ela se compromete com um desafio que às vezes não é bem aquilo que seria a missão dela, e ela acaba suportando muitos desafios. Né? E é isso que a gente está vendo no mundo corporativo, né? Chega numa idade mais adulta, a pessoa quer rever, e isso é natural, né? Pelo Uhum. ciclo da natureza, a gente está se revendo de tempos em tempos. Tem uma teoria chamada setênios, que eu costumo trabalhar, e a gente observa que a cada 7 anos vem um desafio para a pessoa transformar Uhum. para a consciência. Mas às vezes ela está tão focada no trabalho, Não tão faz focada. não faz a transformação, né? Uhum. E aí E ela não passa. toma consciência desse processo de transformação, né? Uhum. E aí que pega. Então, é esse aspecto que é importante, né, das mulheres perceberem, e precisa de ter esse autocuidado, né? E as mulheres são sensíveis a isso, né? Porque a mulher cuida do cabelo, cuida da unha, né? Tem um trabalho estético, mas é preciso também ter um trabalho interno de autoconhecimento, né? Sim. E às vezes isso fica em segundo plano, algumas pessoas até hoje têm preconceito com terapia, né? Tanto Uhum. homens quanto mulheres, né? Homens até mais, porque o homem, se falou de consulta médica, ele já está fugindo. Então a Sim. gente precisa gerar essa consciência, né? Mas nem tudo é ruim assim. Hoje eu vejo jovens mais preocupados com saúde, evitando bebida, evitando balada, buscando academia, buscando uma suplementação nutricional. Então eu vejo pessoas também assim mais preocupadas, mais atentas à saúde. Em se cuidar, mais preocupado com o cuidado. Uhum. Exato, com autocuidado, né? Que é uma coisa muito importante, né? O que no fim quando a gente para observar, o bem mais precioso que a gente tem é o tempo com saúde, Uhum, né? sim. O tempo com Não saúde. funciona tão bem, né, Edgar? E já que a gente está nessa linha, né, entrando no nosso tema, né, que é alta performance, né, no feminino, eu queria que você me ajudasse a definir, na sua visão, o que é alta performance, né? O que é alta performance? Que a gente fala alta performance, eu associo, né, o mundo corporativo, aí vamos trazer para o mundo corporativo, associa a resultado, entrega, resultado, dá números, né? Atingir metas, né? Chegar a superar, a crescer e tal. Então, eu queria que você me ajudasse, já que nós estamos falando de alta performance no âmbito feminino, para a gente começar a falar, né, da alta performance no feminino, o que é para você, como você define a alta performance? Bom, a gente começa que essa palavra, esse termo veio realmente do trabalho, né? Porque as organizações funcionam através de metas, KPIs, né? Indicadores claros, e aí a pessoa tem que se colocar no lugar de cumprir essas metas, cumprir esses objetivos. E muitas vezes é um alto custo da vida pessoal, né? Então, assim, a alta performance é realmente ligada a resultado, a entrega no mundo corporativo. Mas para que essa entrega seja efetiva, que ela seja também benéfica para quem está entregando, né? É preciso também que essa alta performance seja entendida no âmbito pessoal. Como é que eu estou vivendo, né, a minha vida? Qual é o meu tempo de descanso? Qual é a coerência do trabalho que eu faço? Muitas vezes as pessoas têm que, é o famoso jeitinho brasileiro, aquele jogo de cintura, de que ela tem que se adaptar à circunstância, aí tem aquela ideia de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esses princípios, eles acabam assim furtando a pessoa da própria essência, né? Tanto que a NR1 só existe no Brasil, não existe na Europa. Por quê? Ah, ok. Porque na Europa essa relação social, ela é muito clara, é muito definida. A gente acha que eles são muito frios, mas eles são muito honestos com os sentimentos e com o que é combinado. O Uhum, combinado é isso, está dentro das suas possibilidades, ok, então será assim. Mas isso sempre é negociado. Na maioria uhum, das vezes é negociado, né? Aqui no sim, Brasil tem o jeitinho brasileiro, e nesse jeitinho brasileiro a gente às vezes acaba perdendo o foco, né? Então é sim, importante a alta performance começar consigo mesmo. Se eu estou bem, a minha entrega vai ser bem, né? Então tem um amigo que ele fala o seguinte: é preciso se apresentar bem para o bem se apresentar. Né? E sim. agora, como é que eu me apresento bem se aquilo que eu faço está diferente do que eu penso e que eu não sinto coerência na minha ação e no meu pensar? Então, a gente procura trazer esse alinhamento de autoconhecimento, de buscar entendimento de qual é a minha ação no mundo, né? Que muitas vezes na nossa juventude a gente tem ideias maravilhosas, mas que às vezes no mundo adulto vai se perdendo pelas relações, né? Então, Uhum, é especificamente isso, pensar em si, se reconhecer para ser
íntegro, para ter mais coerência. Isso, o trabalho é a nossa ação no mundo. Então, quando eu consigo agir no mundo de forma coerente comigo mesmo, o meu trabalho, ele não me estressa. Por Sim. exemplo, eu gosto de falar, eu gosto de atender, eu gosto de pessoas. Então, assim, eu acabo cansado fisicamente, mas mentalmente muito empolgado, muito Satisfeito, muito animado, né? satisfeito. Uhum, uhum. Satisfeito, Ou né? seja, então Empoderado. então a tua performance é olhar para dentro, né, trabalhar nesse alinhamento interno, para que eu possa Uhum. me equilibrar no que eu penso, como eu sinto, como eu entrego, e que eu possa realmente ter uma alta performance, não só atingindo resultados, mas tendo satisfação naquilo que eu faço também. E equilíbrio naquilo que eu estou fazendo, e realização naquilo que eu me proponho. Essa harmonização, é essa harmonização, a questão da alta Porque performance. aí realmente é uma vida, ter sentido na vida. É a Uhum, vida fazer sentido, né? Aquilo que eu uhum, faço me motiva, eu tenho facilidades. E essa é uma outra coisa também importante que a gente observa, né, nos atendimentos, é que às vezes aquilo que a gente tem de facilidade, a gente tende a não valorizar, não dá uhum, valor. Aí a pessoa começa a querer estudar muitas coisas, aquilo que às vezes é difícil, porque às vezes a ideia de trabalho, muitas vezes na nossa cultura, a ideia de trabalho está ligada a sacrifício. uhum, Então, alta performance no trabalho é sacrificar a minha vida. uhum. Aquilo que Não, é achei muito fácil. interessante, achei muito interessante você trazer o ponto, né, Edgar? Eu trabalho com muita gente em outros países, né, e não só americanos e europeus, e o brasileiro acha que eles se matam como aqui se mata. Isso não é verdade. Na verdade, eles têm um equilíbrio. Que você disse que a lei nasceu, né? Foi interessante você disse a lei nasceu porque o Brasil é necessário, né, ter essa teve necessidade, né, em função desse desequilíbrio, e que eu não vejo realmente em outros países. Assim, o pessoal fala, até eu acho estranho, falo, nossa, mas o cara não aparece, ou aparece de pijama lá na casinha dele, lá no frio, e realmente ou seja, eles têm uma linha, até o americano também, ele trabalha muito e tal, mas ele tem um momento que cai a caneta, ia cair a caneta, e os europeus muito mais, né? Ou seja, o aspecto pessoal para o europeu é muito, muito mais valorizado. Eu vejo realmente que você traz, foi interessante que você falou isso, fiquei pensando aqui, que o brasileiro ele está sempre se sacrificando, talvez porque a cultura é de que o trabalho é sacrifício, o trabalho falar que eu estou 500 horas ali, não sei nem se eu estou rendendo muito ou pouco, e se estou me matando, porque depois eu inclusive falo, e aí geram essas questões de doenças, de burnout, que é o que você disse, de que é o país que mais tem esse índice de ansiedades e voltados a isso. É um ponto bem interessante, que a gente pode explorar até em outras conversas, né? Essas Uhum. variações entre culturas, porque isso é parte da cultura, né? Então, eu não consigo também mudar essa cultura da noite para o dia. Isso já vem arraigado, talvez, de uma história de escravidão, de uma história, sei lá, a história do próprio país, né, que gera isso. A gente não vai entrar no mérito agora, mas é muito interessante ver que, por exemplo, eu trabalho com culturas europeias que eles têm um trabalho importante, mas é mais uma coisa, e minha vida pessoal é tão importante ou mais importante do que isso, né? Então eu vejo aqui você trazendo a lei que se instituiu e esse excesso dessa ansiedade, tantas, porque a gente sabe que tem muita gente que toma tarja preta, muita gente que está medicada para estar onde está com ansiedades. Eu trabalhei como recursos humanos muito tempo atrás com diretores e tal, que eles estavam surtados, né, completamente fora de Uhum. órbita e tentando se manter ali, né? Então é interessante você trazer que vem uma lei por causa dessa necessidade constatada, né, que está gerando e culturalmente a gente talvez seja assim, né? E como é que a gente lida com isso dentro dessa cultura também, né? Que é um pouco assim, né, Edgar? Interessante essa. É isso que você trouxe, é outra normatização, principalmente na alta direção das organizações, né? Assim, pessoas da diretoria, alta gestão, e que normatizou também essa questão do remédio. Ah, eu estou muito estressado, muito ansioso. Ah, toma um remedinho. Então é Uhum, instantâneo, aí está ligado com o nosso imediatismo, com uhum, a ideia de alta performance, eu tenho que estar bem tempo todo. Os líderes não podem demonstrar fraqueza, não podem demonstrar suscetibilidades, e aí isso que acontece que vai prendendo, né, que vai represando as emoções. E sim, a maneira mais superficial, que seria a medicação, ou outras drogas, inclusive, né, uhum. que gera uma sensação de produtividade, de bem-estar, mas Que não é que ao real. longo do tempo vai dando um bump, né? Ou seja, ela vai tendo necessidade de usar cada vez mais a medicação. Cada vez Uhum, que usa mais a medicação, intoxica o organismo. E a gente uhum, sabe que é prejudicial, a pessoa acaba se viciando, né? Então a sim, gente observa isso também, né? Que é uhum,
benefício de alta performance, sim, né? ou seja, Aliciado pela medicação. é o que, a população, os profissionais entendem de alta performance, né? O que acho que é legal falar sobre ela, porque ela não deveria ser me anular, não deveria ser me anular, né? E estar atendendo uma quantidade exacerbada de tarefas, pessoas, entregas e metas, e aí eu estou me anulando. E aí vem esses burnouts, vem essas ansiedades descontroladas, e aí eu vou tapando, né? Com bebidas alcoólicas, com remedinhos, tarja preta, com qualquer coisa, e aí é o que você está dizendo, aí eu não vou trabalhando a fundo e uma hora isso vai explodir, né? Se não explodir antes, vai chegar a explodir, né? Uhum, Diversas situações, né, que a gente observa, né, como a pornografia, né, uhum. abusos que as pessoas fazem, né, porque vai gerando um acúmulo De de energia, né? autoexpressão que não De se energia, fala. E uhum, aí sim. começa a ter impulsos, né, Uhum, compulsões, né, de consumo, de sexo, de droga, de uhum, distrações da vida. Mas ele está distraindo do quê? De si mesmo. uhum, Não está se sim, distraindo do trabalho, ele está ali, mas ele se distrai de si mesmo, de porque si está com mesmo, dificuldade de lidar consigo mesmo. Agora, se eu não consigo lidar comigo, como é que eu vou lidar com o outro? Daí a sim. pressão que existe, né? Que a gente observa. Não adianta, já foi contratado assim, Edgar, trabalha em minha equipe, mas eu estou bem. Então ele não se integra com as pessoas e quer que as pessoas Se entreguem o que ele está integra. exigindo, mas não tem uma interação entre as pessoas. Lá Uhum, nessa época da pandemia, comecei a atender pessoas brasileiros fora do país, né, em altos cargos também. E aí eles observavam o seguinte, Edgar, aqui não tem como a gente passa, tá passando perto da casa da pessoa, vai lá, bate na porta, vamos vir tomar um café, estava aqui passando aqui perto. Isso é uma invasão de privacidade para eles. Porque uhum, eles prezam muito o espaço pessoal. Então, você quer sim, conversar com alguém? Olha, eu vou tomar um café na sua casa de tal hora, tal hora. Deu tal hora, aqui a gente brinca, né, que põe a vassoura atrás da porta para a visita ir embora. Então, deu tal hora, eu tenho que sair, porque senão é isso. sim, A pessoa sente invadida na sua privacidade, sim, tamanha importância que isso tem, né? sim, Mas é óbvio que tem culturas diferentes, são países que viveram outras realidades aí de Idade Média, é uma cultura antiga, né? A nossa é sim, muito recente, né? sim, E a origem da nossa cultura também não é também de muito autocuidado, né? A sim, gente tem sim. histórias por aí. Não, é Mas é interessante você interessante trazer, isso. mas é interessante um tema que a gente pode abordar mais adiante, que eu quero que a gente comece a falar do seu programa, né, que é o foco, mas a questão cultural, ela respinga na maneira como a gente lida com o trabalho, como a gente lida com o nosso mundo pessoal, conosco mesmo, né? Eu acho que o Brasil tem muitos programas interessantes de autoconhecimento, linhas interessantes, mas ainda acho muito pouco. Eu acho que esse fato de se olhar, né, inclusive como você disse, não pega bem, né, falar de terapia, né, tem um preconceito. Então, essa abertura também, né, para se conhecer, para também faz parte da própria cultura, né? O quanto eu acho que isso até fomentar com meus filhos, com meus parentes e eu mesma, melhor nem falar sobre isso que não pega bem, né? Não é legal falar sobre isso porque não está na. Então, acho que tudo isso é um fator cultural que a gente não vai também ter muito tempo para explorar aqui, mas a gente pode até conversar mais e como é que trabalha isso, né? Porque isso é uma coisa de como é que eu desperto no outro a importância dela olhar para dentro, como é que eu desperto no outro a alta performance, não só como resultado, mas como esse autocuidado, né? Que é o que você está dizendo. Então, como é que a gente começa a mostrar o valor disso, né? O valor disso para a pessoa que não faz parte da sua crença, né? De cultura. É interessante esse ponto aí, Edgar, que você trouxe. Achei interessante. É importante que a gente. O que nos distingue, né, dos animais é a nossa capacidade de raciocinar. Nós Uhum, temos emoções tanto quanto os animais, mas nós somos, né, o Homem sapiens, ele é capaz de raciocinar. E quando a gente não consegue, sob estresse, raciocinar, a gente vai por atitudes impulsivas. Então a pessoa tem atitudes mais primitivas, por uhum, conta de perder a razão, né? uhum, Se a pessoa perdeu a calma, ela perde a razão. E muitas sim, vezes, sob estresse, a pessoa não está calma, não está tranquila, né? sim, E aí acaba tendo atitudes de impulso. sim, Então, o importante da terapia é um espaço seguro, confiável, em que a pessoa pode abrir o coração. E que uhum. aí e quando a gente fala, muitas vezes é isso, né? A gente está dando aula, ou palestrando, às vezes até dá vontade de falar assim, nossa, eu pagaria essa palestra para ouvir o que eu estou falando, porque está servindo para mim também, né? Uhum. Porque quando a Assim gente também serve para a gente gente, exato. aprende. E a Uhum. gente precisa de comunicar. O ser humano é um ser sociável por natureza. E de repente ele se fecha em si mesmo e aí
começa a criar labirintos e muitos pensamentos ficarem em loop. E é preciso Uhum, externar, e é preciso ter um espaço de confiabilidade, né? Nas uhum. organizações, quando termina uma reunião e as pessoas não se manifestaram, ali tem um problema. Ah, claro, aí tem um As problema. pessoas não É, eu sempre sentem a digo, vontade é para melhor que expressar. todos estejam falando de que não haja nenhuma voz, né? Eu sempre digo isso nos projetos que a gente faz de transformação ou jornadas de mudança. Entra em fóruns e que você vê que ninguém falou nada, ninguém se pronuncia, tudo bem, ninguém fala nada, tem algum problema. Ou seja, é Exato. estranho, né? Não há um ambiente de confiabilidade, de É, segurança. As pessoas têm medo de ser sim, repreendida, de ser sim. censurada, ou de virarem chacota, né? Ou seja, Ou não não ser estão ligando para valorizado. aquilo, né? Ou não estão dando melhor importância para aquilo. Aquilo realmente não é nada importante, né? Tem vários fatores aí. Uhum. E se não é importante, eu estou no lugar errado. O que que eu estou fazendo numa Exato. reunião que não é importante para mim, se eu não consigo ver Sim, valor naquilo, né? sim. Então, aí é mais uma habilidade, né, soft skills que o líder tem que ter, de Uhum. conhecer a sua equipe, o que motiva a sua equipe, por que que a sua equipe está ligada a você. Então, o líder, ele tem que saber fazer essa leitura do outro. Mas, de novo, só dá para dar o que tem. Se eu não Uhum. sei ler os meus Nem a mim sentimentos, os mesmo, meus nem a mim propósitos, mesmo, né? Uhum. vou Uhum. ter muita dificuldade. E aí a gente vê a pressão que tem no ambiente de trabalho. Então, a NR1, ela vem para trabalhar ambiente de trabalho, não é para fazer terapia na empresa. Ela Aham. vem para melhorar o ambiente, mas o ambiente melhora a partir da consciência das pessoas. Sim, Então, talvez no ambiente de trabalho seja indicado que a pessoa busque uma terapia, sim, que é para ela dar vazão daquilo que ela precisa extravasar, que ela precisa entender, compreender na vida dela, né? Muitas sim. vezes a reação, a reatividade que as pessoas têm, e eu também passo por isso, tá? Não sou santo, né? Somos humanos, Não, eu todo sou da mundo é. cultura Aham. brasileira, mas eu estudo isso. Então, assim, eu passo por isso também. Muitas vezes a gente reage de impulso, daqui a pouco eu falo. Filho, desculpa, papai agora estava com a cabeça no trabalho, não prestei atenção no que você queria falar, vamos falar de novo, o melhor é assim, assim, assado. Então a gente tem essa possibilidade de reconhecer e se retratar. Uhum. Isso é É, muito de estar valioso, atento, não né, é? de estar atento, né, de estar atento a certos aspectos de nós mesmos e poder, É, aí aqueles gatilhos, né, opa, veio, né, então a gente vai, claro que é um processo, essas questões de limpar cultura, crenças, nossa forma, né, comportamental, tudo isso vem de várias coisas, vem da cultura que eu nasci, da família onde eu venho, da minha personalidade, então é uma coisa que leva tempo, mas se eu não estou atento a esses aspectos, né, eu não estou olhando, não estou trabalhando, vai ficar um pouco mais difícil, né, um pouco mais difícil E isso em desenvolver. todos os âmbitos, seja Uhum, familiar, seja social, seja profissional, ter essa possibilidade de se retratar para poder ver melhor. E outra uhum, coisa que na década de 60, 70, as organizações evitavam conflito, né? Tem uhum, conflito? Não, abafa, vão manter o silêncio, a calma. Não, sim, mas hoje as empresas buscam conflito, mas o conflito não um conflito pessoal, um conflito de ideias, de sim, perspectivas, de sim, pontos de vista diferentes, porque aí a diferença acaba trazendo uma terceira percepção sim. e É a que o solução conflito, mais ele, na verdade, as inovadora. pessoas tendem, e aí eu acho que é culturalmente também do Brasil, tendem a achar que é uma briga. Não, o conflito, ele é normalmente para sair de um lugar para ir para outro lugar, né? Se eu não tenho a Exato. possibilidade do conflito maduro, consciente, onde a sua opinião é diferente da minha, e eu posso externalizar e você a sua de forma madura para a gente entender outra perspectiva, a gente consegue avançar. Se do contrário também não tem conflito, eu acho que não tem muita mudança também. Eu acho que tem lugares que é aquela coisa que se mantém, né? E nunca sai daquele padrão, nunca gera uma ruptura, que o conflito é uma ruptura, né? A crise é uma ruptura. E aí eu acho também que isso é um fator interessante. Nós não vamos ter tempo de abordar todos os aspectos culturais e tudo, Edgar, porque eu queria que a gente pudesse falar um pouco mais é, pudéssemos falar um pouco mais sobre o seu programa, né? Que a gente, nosso tema aqui é desenvolvimento humano, muito voltado à alta performance, que você já explicou que a alta performance não é o resultado, né, financeiro que eu tenho, a meta que eu atingi, mas é esse equilíbrio interno para eu ter uma alta performance comigo, para eu poder entregar alguma coisa, né, de uma maneira mais harmonizada. E a gente está falando sobre mulheres, eu queria que você me falasse do seu programa. Eu sei que acho que é legal aqui o pessoal conhecer. Você desenvolveu um programa, né? Eu queria que você me contasse o seu impulso, né? Da onde nasce esse impulso para ter um programa orientado para mulheres, né? Vem dos consultórios que você ouve, ou vem de que você percebe que é onde tem uma necessidade latente, tem muitas mulheres mais na liderança, tentando lidar com os pratinhos. Então, da onde nasce o impulso, né? Contar um pouco do nome dele, o objetivo dele, como ele está desenhado, para a gente poder também dividir com as pessoas aqui um pouco.
Ah, ok, grato por esse espaço, viu? O programa ele chama-se Presentemente, né? Um programa para líderes, mulheres líderes na área executiva, empreendedorismo, né? E presentemente, por quê? Porque toda vez que a pessoa está, por exemplo, ideias básicas, né, em termos de terapia e de posicionamento, quando a pessoa está está em depressão, ela está ligada com o passado, o que fez, o que deixou de fazer, o trauma que aconteceu, e isso drena a energia da pessoa no passado. E aí ela fica sem energia, fica deprimida. A ansiedade é uma ligação com o futuro, principalmente pessoas que trabalham com planejamento estratégico, né? Tem empresas que trabalham 3, 5, 10, 15, 20 anos à frente. A pessoa está lá na frente, um monte de coisas, mas ela tá, a vida dela está aqui hoje, né? Aqui agora. Então isso gera ansiedade. Ansiedade é quando penso coisas que eu não consigo realizar ainda. Então Uhum. começa a gerar uma energia de realização, só que não é possível agora. Então a pessoa começa a ficar agitada, porque ela vê perspectivas, mas não consegue trazer isso para a realidade, porque tem um Tração tempo ainda. Uhum. né? Isso no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito pessoal. Ela vive aquele momento futuro e isso gera uma ansiedade, né? E essa ansiedade gera irritação, gera tremor no corpo, balança a perna, tremor nos olhos, bate caneta. É porque ela está ansiando um resultado que ainda não é possível, por questão de tempo, né? Então, Uhum. ter que ajustar isso. Então, presentemente significa eu só posso agir e construir aqui e agora. Então, esse momento presente eu posso, é tipo assim, um olho aqui no presente e um olho no passado. E aí eu trago para o presente, um olho no presente e o outro no futuro. E aí, mas eu não deixo de estar no meu presente, no aqui e agora, né? Uhum. Então, o É ancorar, treinamento. é um pouco no ancorar, né? É olhar uma questão de passado, poder ver o futuro, mas estar ancorada nesse momento presente. Uhum. Exatamente. Então, é a mente estar presente no aqui e agora, naquilo que é Uhum. preciso, naquilo que é possível, naquilo que é prioridade nesse momento, né? E Uhum. o impulso que trouxe organizar esse trabalho foi no sentido de ver o sofrimento das pessoas, né? Então, o meu foco é a transformação do ser humano. Por isso que eu fiz psicologia, terapias corporais, fui buscar conhecimento, né? De como o organismo funciona, mas também como a mente funciona, né? E hoje a Uhum. neurociência comprovando muito dos conhecimentos antigos, né, de mindfulness, meditação, equilíbrio corporal, mostrando a doença como parte do pensamento, porque o pensamento controla o corpo. Então, se eu foco muito no pensamento, a energia fica polarizada ali. Então, eu Uhum. preciso também dimensionar a minha forma de pensar. Então, o trabalho ele acontece num primeiro mês individual para que a pessoa tenha uma noção mais clara de como ela funciona, quais são os impulsos que ela tem naturalmente. E ela procurar entender: esse impulso é meu ou eu aprendi com alguém? Com quem eu aprendi a ser assim? Porque a gente Uhum. aprende a comer, aprende a andar, aprende a falar com alguma pessoa. E Uhum. quais eram os padrões dessa pessoa? Que muitas vezes esse aprendizado vem pautado no padrão daquela pessoa, e aquilo é uma verdade para mim. Mas Uhum. quando eu sou adulto, eu posso repensar, posso ressignificar essas coisas. Naquela época foi assim, mas hoje eu não preciso mais. Hoje eu tenho que gerar a minha própria maneira de ser. Então hoje Uhum. eu tenho a opção da escolha. A vida que a gente tem é parte das escolhas que a gente faz na vida. A gente é livre para escolher. Eu quero escolher manter aquele padrão, sempre funcionou para aquela pessoa, mas para mim não funciona, então eu tenho que buscar novas referências. Então Uhum. daí é que entra a mentoria, onde eu posso abrir as minhas questões, as minhas dúvidas, né, os meus dilemas, e aí esclarecer, buscar informação. Então nessa mentoria tem lição de casa, tem leituras, tem exercícios na prática. É pegar na mão na prática, não é algo que a pessoa vai ver, que está gravado lá na plataforma e a pessoa depois ela tem que mastigar sozinha. Não. Então ela tem acesso a mim e quando ela tem a dificuldade, na hora de escrever, na hora de agir, eu digo, cara, aconteceu isso, então vamos tentar dessa forma, vamos buscar esse outro Uhum. jeito. Então é uma mão na massa, junto. Ela tem acesso a mim o tempo todo. Bom, te escutando um pouquinho, Edgar, eu entendo então que o impulso do Presentemente, que é o seu programa orientado para mulheres, né, com alta performance para mulheres, ele nasce de que você observou uma necessidade ali, né, dessas mulheres com os seus pontos ali a desenvolver. Como você gosta desse tema, é o tema que é o teu sonho, a tua relação, né? Entendo que dali veio o impulso, né? Então,
eu queria, você falou que também tem um mês focado, né, em um indivíduo, então a pessoa entra num processo contigo prático, né, pondo a mão na massa. Queria que você explorasse um pouquinho mais que tipo de, não precisa contar tudo, mas que atividades são feitas, se ela é bem individualizada, se traz uma abordagem mais única e homogênea para todos, se ela é muito particular nesse primeiro mês, e depois como ele segue, né, um pouco esse esclarecimento. Sim. Então, esse primeiro mês é exatamente para como se fosse um diagnóstico. A Aham, pessoa entender quais são as forças, as qualidades que ela tem, reconhecer, valorizar. Isso que para ela muitas vezes é fácil, mas que às vezes é tão fácil que ela acha que não é importante. Mas para outras pessoas aquilo não é tão fácil e aquilo é importante, né? E uhum, também aprender a lidar com as fragilidades, criar estratégias para lidar com aquilo que ela se sente insegura. uhum, Então, é óbvio que é bem individualizado esse primeiro momento, e a gente vai usar ferramentas como diagnósticos, até como estratégias de fortalecimento e de lidar com o dia a dia da pessoa. Às vezes a uhum, pessoa pode ter uma dificuldade com o liderado. Então, a gente vai falar mais de como ela lida com essa dificuldade do que querer mudar, transformar a pessoa, né? Na uhum. verdade, é isso, é mais sobre si do que sobre o outro. Tá. Então, Então, é é um um processo diagnóstico, é um bem primeiro mês individualizado. focado numa identificação dos pontos, principalmente. Ele É, acontece virtualmente ou presencialmente, e imagino que é uma vez por semana, algo assim, esse primeiro esse mês. primeiro mês ele pode ser online ou presencial. Eu estou instalado ali na Paulista, em São Paulo, na Paulista. E aí, se a pessoa tiver condições, pode ser presencial, mas online ele acontece bem também. Algumas pessoas tiveram bem bons resultados. E assim, a gente vai criar indicadores de evolução. O que é que a Uhum, pessoa está precisando evoluir, trabalhar? E aí tem lição de casa, como eu disse, leituras e trabalhar no dia a dia prático mesmo, né? Deu a uhum, dificuldade, ela pode me acessar pelo WhatsApp de forma direta. Então, no mesmo dia a gente vai lidar com aquela dificuldade. A pessoa não vai. A ideia é que ela não se sinta sozinha, no que é o processo. dilema dos Uhum, líderes, né? É uhum. gerar essa interação Esse e apoio. uma Uhum. orientação objetiva, direta, na Tá, prática. E tá. a partir do primeiro mês tem a possibilidade, não é obrigatório, mas aí os encontros passam a ser quinzenais individualmente, mas aí também a gente abre um grupo de pessoas para que ela perceba que ela não vive aquilo sozinho, não é um dilema só dela, outras Uhum, pessoas também vivem aquilo, né? Outras uhum, mulheres. E aí é uma oportunidade de ter um intercâmbio, de ter uma troca, né? E mediado por mim, esses encontros quinzenais também, em grupo, para que às vezes a pessoa sente tanta confiança, isso é comum em rodas de conversa que a gente já fez, né? As pessoas sentem muito à vontade e começam a abrir um pouco além do necessário. E aí eu preciso uhum. mentorar, monitorar, né? Facilitar o processo. Direcionar a conversa, Uhum. né? Para a pessoa não se expor além da necessidade também, Sim. né? Porque é um ambiente agradável, é um ambiente que gera Mas segurança e tem que ter o seu confiança. limite também. Então Então, você fica ali controlando essa possibilidade de extravasar algo que não é o adequado naquele momento para aquele grupo. Entendi. E aí, isso. E Edgar, também de e a trazer idade. reflexões, né? Aham, sim. Aí, para fazer debriefings e concatenar, né, a discussão. Agora, depende da idade, dependente, pode ser qualquer mulher, de qualquer faixa etária, em qualquer posição que ela esteja. Tem alguma restrição de participação? Não, não existe restrição, né? A ideia é a partir do momento que a pessoa já tem uma experiência como liderança, pessoas que estão em ascensão de carreira, em mudança de cargos, O né? que Ou que sejam empreendem, aham, ou que empreendedoras empreendem, também. que têm o seu Uhum, próprio negócio e que têm essa dificuldade, que estão sofrendo com essa posição de liderança, ou seja, ela tem dificuldade de delegar, ela está com muita pressão, vivendo sob muita pressão, não está conseguindo ter clareza mental para tomada de decisão, ela uhum, está sofrendo por insônia, por estresse, com tremores, né? uhum, Isso devido à pressão, falta de entendimento do momento que ela está vivendo, porque uhum. é isso, à medida em que a pessoa começa a ascender cargos maiores, ela lida com problemas maiores e ela Sim, precisa ter um preparo interno para lidar com isso. sim. Uhum, Então, não tem uma idade definida, né? tá, O meu público-alvo, ele parte de 35 a 60 anos, né? Pessoas que sim. estão em posição Ativas ainda. de liderança, ativas ainda, né? Querendo melhorar sua performance, querendo entregar mais, querendo ver mais sentido no trabalho ou Uhum. reorientar a sua A vida sua vida. profissional, uma Ok. experiência que ela já tem.
né? Isso é Tá. muito importante. E Então, esse dessas. trabalho ele tem uma Ah, duração, Cíntia, uhum, de 6 meses, tá, né? É um trabalho de 6 meses. O primeiro mês é individual, bem semanal, bem e particularizado. Depois continua pelos outros 5 meses, mas os 5 meses agrega a possibilidade do grupo, porque quando uma tá. pessoa traz uma dúvida, traz uma questão pessoal, outras pessoas talvez não tenham elaborado aquela pergunta, Sim. mas ela atende também, ela acaba aprendendo, acaba É que são os espelhamentos, né, aproveitando. Edgar? Assim, é ter outros Né? com quem eu possa ouvir, falar, e vai ressoando, né? Vai ressoando também e vai propiciando É. esse caminho. É interessante. É, eu saio de um diagnóstico individual, trabalho alguns aspectos no individual e socializo com o grupo que você vai mediando no mais 5 meses para poder dando conta disso, né? Também, só que de uma forma coletiva. É É. uma abordagem interessante. Entendi. E a estratégia, Cíntia, assim, para deixar mais claro ainda, ela segue entre o coach, que o coach é sabido, né, do ponto A, que é o momento atual, ao ponto B, aonde eu quero chegar. E a gente, então, trabalha uma estratégia graduando para que a pessoa caminhe para aquele objetivo. Tá. Mas muitas vezes, quando a pessoa começa a atingir um outro patamar, ela precisa de um outro posicionamento. Ela precisa ampliar a sua visão, mudar, ressignificar algumas coisas, mudar suas crenças, seus valores. E aí ela precisa também de um trabalho terapêutico. Tá. Então, é um caminho do meio Caminham entre o juntas, coaching caminham e entre a as duas terapia. abordagens. Aham. Ou seja, Exato. eu tentar tirar ela de um lugar para o outro. Obviamente, quando ele vai fazer esse processo, eu vou precisar de terapia, porque vão abrir algumas caixas de Pandora, né? Vão abrir algumas questões que eu vou Exato. ter que lidar. Ok, entendi É. perfeitamente. E que acontece com algumas mentorias, né? Porque a pessoa só encontra a cada 15 dias, a reunião é em grupo, muitas vezes a pessoa também não se sente à vontade de expressar. Então, por Uhum, isso que ele mantém o trabalho individual durante todos os 6 meses. tá. Porque aquilo que surgiu no grupo, ela pode trabalhar Trabalhar no indivíduo. individualmente. Porque a ideia é fazer acontecer. Eu não estou preocupado com o valor que a pessoa vai pagar, é um trabalho high ticket, não estou preocupado com o valor que ela vai estar. Eu estou focado no resultado que ela vai ter Que na ela vai vida ter. dela, E no aí que eu queria que você me bem-estar de trouxesse saúde e aí, Edgar, qualidade de vida. Né? resultados que já houveram. Você quer pontuar alguns, assim, dentro desse processo? Não sei há quanto tempo você já está na jornada do presentemente, ou seja, também nos individuais que você teve. Que resultados você pode trazer de alguns exemplos? Não precisa falar da pessoa, do fato, nem nada, mas o que que você observou de algumas pessoas? Ah, eu vi que uma pessoa transicionou carreira, ela estava numa situação totalmente insatisfeita e foi para um outro caminho e hoje está realizada, né? Ou ela conseguiu lidar ainda no mesmo lugar que ela está com a situação e inclusive teve um desenvolvimento promocional, não sei, enfim, o que que você mais observa pode dar de relatos de outcomes, né, de resultados desse processo, né, até agora, para as mulheres, né? Todas essas situações que você listou aconteceram, né? Aconteceram. Então, pessoas que, assim, em linhas gerais, as pessoas têm mais clareza da tomada de decisão. E Aham. essa clareza faz com que a pessoa, às vezes, decida sair do trabalho, reorientar a sua carreira, ou ela buscar oportunidades, que às vezes a pessoa recebe propostas, né, de um headhunter, e ela fica em dúvida, vou, não vou, vai ser melhor, não vai ser melhor, e aí a gente abre quais são as oportunidades e as ameaças daquela escolha. Então é trazer clareza. E nessa clareza, às vezes a pessoa fala, Edgar, eu estou no caminho errado, aconteceu com um diretor, dizendo para mim assim, eu tenho 300 pessoas sobre a minha responsabilidade e eu me sinto inútil. Aí a pessoa tinha se separado, não viu os filhos crescerem, tinha dinheiro, mas não tinha amigos, não tinha vida social. Pediu a conta, abriu uma posada, está feliz da vida, Uhum. né? Porque agora ele viu um novo sentido na vida, ele agora viu uma nova maneira de se expressar e de equilibrar os pratinhos da vida. A vida não tem só o pratinho do trabalho, tem o da família, tem o da satisfação pessoal, tem da amizade, dos amigos, né? Do A lazer, que às vezes espiritualidade, fica né? Tem vários. relegado o lazer. Uhum. Então, assim, resultados são dos mais variados, da pessoa se sentir bem com ela mesma, da pessoa perdoar os pais, porque eu sou assim por causa do meu pai, da minha mãe, e aí ela vê que a escolha que ela tem hoje é de agradecer a existência que ela tem a partir dos pais que tem e Uhum. poder fazer um novo direcionamento na vida dela. E aí ela Uhum. reconhecer que está sob essa responsabilidade é dela de escolher e de traçar um novo caminho. Uhum. Então, os mais variados, de pessoas que estavam assim adoecidas, né, com
com tratamentos bem avançados, e de repente a enfermidade regrediu e ela conseguiu ter mais saúde, ter vida normal, resgatar casamento, que estavam já à beira da separação, e aí as pessoas reviram e conseguiram se posicionar. E aí continuar o casamento. E outras se separaram também, mas assim, com mais consciência, não é uma Uhum, separação magoado pelo outro, mas é uhum. entendendo que são momentos diferentes. Então, assim, quando tem consciência, muitas vezes o sofrimento ele é atenuado, Ele é porque a pessoa compreendeu o minimizado. que está acontecendo, Uhum, uhum. né? Ou seja, então o que você E está me dizendo entendeu são o momento resultados de cada um. variados, né, Edgar? Não é só para o trabalho. Então a pessoa pode resolver um tema de forma diferente no seu núcleo familiar, ela pode resolver uma relação de uma forma mais consciente na sua relação com o seu cônjuge, ela pode sim trabalhar melhor lá na empresa, mudar de empresa. Então existem vários movimentos que acontecem, né, desse processo que é bonito, porque eu também acredito, a Horus também nossos programas e o nosso fim é ajudar a empresa a crescer, desenvolver, mas o meio é passar pelo autoconhecimento, né? Então, se a gente não acredita também que transformar, mudar a liderança, times e tal, e a própria organização, né, culturalmente, tem que passar por uma etapa de ampliar a consciência, né? Ou mexer em algumas questões, senão não tem o resultado. Embora o resultado final é ganhar mais, crescer e chegar nisso, mas tem um meio que é justamente esse desenvolvimento que você está comentando, que acho que essa é a beleza, né, do processo. É porque quem faz a empresa crescer são as pessoas. Uhum, E as pessoas, elas têm a sua própria natureza. Quando a gente planta uma fruta, uma laranja, por exemplo, né, uma laranjeira, no início precisa de muito cuidado, com uhum. vento, com excesso de água, com os As nutrientes do pragas também, solo e tudo mais. sim. Mas depois que ela incorporou, criou árvore, bom, já não precisa de tanto cuidado, mas precisa de uma atenção ainda até a gente colher os frutos. Então, Uhum, assim, a cultura da organização depende muito de ter os seus princípios claros, de ter as relações bem definidas, né? Quanto mais consciência, mais fácil das coisas acontecerem. Então, às vezes, é muita pressão pelo objetivo e isso acaba, às vezes, desvirtuando e gerando enfermidades que as empresas quebram. Por que que as uhum, empresas quebram, né? uhum. E é porque por falta dessa organização, por falta dessa percepção também de ordem, tanto de gestão, quanto também de autoconhecimento. Das Né? Gera muito pessoas. conflito. A gente vê assim em empresas familiares, né, a dificuldade que é. Então, algumas consultorias que eu já participei também, e de que as pessoas às vezes tomam o ego como um direcionador das suas ações, das suas escolhas profissionais. E aí fica difícil, porque o ego Uhum. ele é muito É, centralizador, sim. né? E não E olha a não consegue. realidade, não considera o outro, a ideia do outro que pode talvez trazer uma inovação, trazer uma perspectiva melhor, fica muito centralizado. Anulada. Então, Sim. assim, é gerar essa consciência que quando a pessoa consegue alinhar pensamento, sentimento e ação, isso é na existência dela, em tudo que ela está envolvido, isso começa a transbordar, isso começa a fazer sentido nas ações que ela tem, né? Uhum. Nas relações que ela desenvolve na vida. E Então, diga, eu esse é o objetivo, né? vou fazer duas últimas perguntas para a gente ir fechando. Eu queria Tá. saber o que que você aprende nesse processo, o que que para você leva para a sua vida, porque quando a gente está facilitando, a gente também se espelha muito, né? A gente escuta histórias, eu sei também que eu facilito muitos grupos e pessoas. Eu escuto alguma coisa e também aquilo, né? Mexe comigo, eu digo, nossa, eu também faço assim, ou eu também tenho essa questão, né? Então, o que que desse processo você toma para você também? O que você aprende? O que você aprende nesse processo? E que mensagem você quer deixar aqui para essas mulheres que nos escutam, né? Que possam vir fazer parte desse processo. Então, o seu aprendizado nesse processo e que mensagem você deixaria aí para as mulheres, né? Fazerem parte. Uma das coisas que eu mais aprendo é que esse trabalho não é para todo mundo, porque Uhum, nem todo mundo está nesse momento de adquirir essa consciência, nem todo mundo está nesse processo de transformação, de evolução. As pessoas têm um tempo de amadurecimento. Então, eu preciso de pessoas que já estejam nesse grau de maturidade e que percebam a necessidade dessa transformação para além de tudo que já teve experiência. Então, eu não vou atender adolescente e nem pessoas em início de carreira. Né? Eu vou uhum, atender pessoas que têm assim uma ambição de querer crescer, de querer ter mais, de querer se desenvolver mais na vida. Então, assim, o aprendizado é saber a medida certa para cada pessoa, ok. né? E Isso é eu interessante, isso é bem aprender interessante. também Uhum, a me medir na minha exposição.
Porque Uhum. é isso, não adianta exigir muito de quem ainda não Não está em condições consegue, de oferecer não tem o aquilo. que dar, né? Não tá no É. momento, né? Não tá no momento. Uhum. Então, essa dose, né, aprender a dosar. E é isso que eu aprendo e é isso que eu ensino. Então, aquilo que a gente, Aham, né, é uma retroalimentação, né? Tá no aham, momento? Não, volta um pouquinho, dá um passo aham. atrás, né? É muito Sim. do tai chi, né, Sim. É da interessante, André, meditação. recentemente, aí alguns trabalhos que a gente fez, a gente percebe que às vezes até com um cliente como uma organização maior, a gente quer dar uma coisa maior, mas ela não está preparada, né? A organização não está preparada, né? Então, as pessoas daquela organização, a liderança, então você vem com um approach, né? Uma abordagem muito elaborado, ou uma linha, né? Talvez com o próprio aqui do processo do indivíduo, mas ela não vai chegar ali, e aí a gente, como facilitador, tem que dar um step back, né? Voltar um pouquinho e ver, opa, vamos realinhar porque ainda não foi lá, né? Então, esse é interessante esse teu comentário. Uhum. É como o plantio, precisa preparar o terreno para depois você ter Sim, garantia de que a semente certa, uhum. escolhida, boa semente, vai frutificar a partir daquele preparo. Então, também por isso que esse primeiro mês é importante, né? Uhum. Para a gente entender qual é o quanto ela suporta e o que precisa melhorar. A gente define indicadores e a gente começa a trabalhar em cima disso. Sim, Né? E a pessoa querendo depois pode renovar o programa, porque ela vai sentindo confiança, né? Até caminhar sozinha. sozinho. Então é isso, assim, o aprendizado é esse, né? Cada um é um e a gente está aprendendo com a diversidade, que é um tema tão Uhum. em voga hoje, né? Como é que lidar com a diversidade, né? Às vezes parece que é igual, mas Mas o não é. parece não é igual, né? Uhum. E a São gente diferentes. precisa ter essa distinção, de saber o quanto Sim. cada um suporta, o quanto eu também sou capaz de ajudar uma pessoa, porque às vezes Uhum. eu acabo, na terapia principalmente, né? Pedindo para a pessoa, indicando a pessoa uma outra estratégia, porque a minha Porque abordagem é não. humanista e às vezes ela precisa de Uhum. uma coisa mais comportamental, Sim. né? Tá no momento dela. E eu também indico, não é que eu sou capaz de atender todo mundo, não, eu Uhum. tenho muito bem esse limite. E a pessoa percebe isso também, né? Uhum. Ela também vai escolher, os dois escolhem, não é só o Uhum. terapeuta ou o Sim. mentor. A pessoa também escolhe. Sim. Então a gente tem esse processo assim de aprender o limite das coisas, né? E aprender o potencial das coisas. O foco é esse, o potencial. Sim. Você pode tudo isso, mas para eu poder tudo isso, eu tenho que me preparar Sim. para o sucesso, inclusive, né? Sim. Então, assim, e a mensagem que eu deixo é que assim, quanto mais autoconhecimento, maior a liberdade, né? O poder de escolha é algo que empodera, mas para eu poder escolher, eu preciso ter clareza desse caminho. Então, quanto mais eu conhecer, mais poder eu tenho de escolher algo que realmente faça sentido na minha vida e que me faça crescer, é muito para além do dinheiro, é uma realização pessoal. E quanto Uhum. maior a realização, maior você tem capacidade de conquistar o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia. Então a Uhum. gente pode trabalhar esse aspecto no sentido de eu fazer mais sentido nas coisas que eu faço e me ligar a pessoas. São três pontos importantes, né? São conhecimento, que é aquilo que é autoconhecimento, conhecer de si, conhecer do outro, as pessoas com quem eu me relaciono com pessoas que são positivas, que estão em busca de crescer, que estão também nesse trabalho de transformação. Essa é a ideia do grupo. E depois o ambiente influencia. Ele não é determinante, mas ele Mas influencia. influencia. Se eu estou num ambiente que faz sentido para mim, que me incentiva, que é agradável, que é confortável, ali eu me sinto bem, ali então eu tenho condições de ser quem eu sou. Uhum. Então, são três pilares do nosso trabalho, né? Trazer conhecimento, trazer pessoas e criar um ambiente propício para eu me Favorável. desenvolver, para eu crescer. Ok. Então, procure fazer boas escolhas com clareza, com conhecimento. Ok, Edgar, É super isso. agradeço. Acho que tem muita sinergia com como a gente também pensa aqui na Horus, né? Por isso que a gente está aqui conversando, obviamente. Acho que as mulheres que escutam, né? Não só trabalhos do Edgar, não é só para mulheres, o programa tem a ver focado em mulheres, mas outras pessoas que queiram buscar outros caminhos com ele é interessante. Mas as mulheres que estão numa fase, no momento de, por exemplo, eu nesse momento da minha vida também questiono muitas coisas, né? Consultora, trabalho de mais muitos anos, tenho uma empresa, então isso também carrega e pesa. Então, será que é o momento da gente ter uma conversa? Quem está nos escutando, né, como mulher, avaliar se está no momento aberto, se está com abertura para isso, se tem
é um caminho favorável. Nós vamos deixar aqui os contatos, né? A hora que a gente divulgar, aí vocês já vão encontrar aí o link do programa do Edgar, da Horus, o contato dele. Quem tiver interesse, esse impulso nascer, né, internamente, achar que é o momento, também fiquem à vontade, né? Nossa intenção aqui no canal é sempre trazer insights, temas para a gente pensar olhando para dentro, né, no desenvolvimento humano e na transformação organizacional. Então, esse é um tema interessante. A gente vai fechando aqui a auto performance no feminino. Eu queria agradecer imensamente aí, Edgar, pelas suas palavras, sua experiência. Queria ver se você quer deixar um último recado. E mais uma vez de coração aí a conversa e a troca, né? Que isso é importante a gente crescer. É uma honra poder participar desse seu programa. É uma missão importantíssima que eu reconheço aí de trazer informação, trazer conhecimento para as pessoas, divulgar isso, né? É uma coisa que é necessária no mundo atual. E aproveitar esse canal aí facilitador da internet, né, o podcast. Então desejo para vocês também sucesso. Estou à disposição para atender homens também, né, mulheres e homens no particular, né, na terapia, assim, ou numa consultoria. Mas o foco desse trabalho presentemente está sendo as mulheres, nesse primeiro momento. E será uma satisfação poder atender dentro do momento que você tiver. Se tiver dúvidas, esclarecimento para entrar no programa, é só entrar em contato. E só gratidão a você, Cíntia, e sucesso para você, para o seu trabalho e para os nossos ouvintes também, viu? De Tá bem. coração, sou bem grato e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Edgar.